Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, seja lá qual for o horário que você estiver acompanhando mais esta live especial, live de número 100 aqui na História da Música Cristã. 100 histórias da nossa música você encontra já aqui à disposição para descobrir, aprender, relembrar, cantar, chorar, enfim, seja lá qual for aí o seu objetivo numa época tão difícil, Deus nos possibilitando descobrirmos, sermos edificados aí através dos testemunhos daqueles que passaram e continuam caminhando aí na nossa música, trazendo coisas tão bacanas. Então, muito boa tarde, sejam todos aí bem-vindos. Bem legal acompanhar e ver a turma entrando. Daqui a pouco a gente vai ter uma conversa bem legal aí com um dos tecladistas mais icônicos. Olha só, falei, ele entrou aqui na live. Vamos conversar agora com o Jean, que tem aí uma história muito bacana. Eu que fui descobrindo parte dessa história antes mesmo de conversar com ele, conversando com a turma de Brasília. Eu já conversei com a boa. A gente vai descobrir um pouquinho aí dessa história dentro da história da música cristã no Brasil. Então, opa! Aê! Boa tarde, Jean! Fala, pastor, tudo bom? Tudo bem, cara, que alegria. Seja muito bem-vindo aqui nesse espaço onde a gente está aí passeando pela história da música cristã no Brasil. E é uma honra poder conversar com você hoje. Deu certo aí de ser a live de número 100. Olha isso, que coisa boa. Pois é, rapaz. Simbolicamente falando, né? Eu falei, ó, que legal que saiu alguém aí bacana, de uma banda tão importante, com a trajetória na música. Então, é um prazer muito grande, viu? Prazer é meu, pastorzão. Eu sempre tive, bom, pelo menos em toda a minha vida, sempre foi um prazer e continua sendo estar falando e compartilhando das coisas que Deus realmente faz e continua fazendo, né? Ao longo de todos esses anos aí, ele tem muita coisa para acrescentar ainda, então é um prazer, sempre um prazer. Joia! E vamos começar a nossa viagem, então, com a pergunta que eu faço aí para os entrevistados aqui. Como a música surgiu na sua vida e como é que ela cruza com o Evangelho? Pastorzão, meu início, digamos assim, a minha jornada musical começou na igreja. Meus pais eram presbiterianos, eu sou natural de Brasília e desde pequeno, então, eu diria que a música foi o elo e a ligação entre eu e Deus, entre eu e toda o evangelho, eu diria, e a vida cristã num todo. Por quê? Porque a gente, de certa forma, quando é filho de crente, é obrigado para a igreja. Não tem muito jeito, a gente não tem muita opção, né? E as opções que a gente tem, de fato, são ir e ir. E como comigo não foi diferente. Então, assim, a minha mãe, como presbiteriana, ela se envolvia bastante com a igreja, tinha bastante responsabilidades, gostava de se envolver no ministério. Inclusive, teve uma época que ela foi, embora eu não tenha relatos assim de ninguém da minha família que tenha seguido a música como profissão e sequer como hobby, digamos assim, mas ela chegou a... Opa, deu uma travadinha. Esperar aqui, deve ter recebido uma ligação. Cortou? Cortou. Recebeu uma ligação aí? Não, eu acho que é a Não? internet que é ruim mesmo. Faz parte. Então vamos lá, você estava falando aí dos pais da sua mãe, pode continuar. Pois é, a minha mãe, ela se envolvia muito com a igreja e em determinada época ela, inclusive, foi líder do coral, que na igreja presbiteriana é uma coisa icônica, né? Uhum. E eu me lembro, assim, de que realmente era meio chato ir para a igreja. Mas quando chegava na hora da música, eu curtia demais. Eu tinha assim um prazer, um negócio que me deixava sem palavras quando eu via a música na igreja, né? Então, assim, a história em si entre eu e o evangelho, está muito ligada por esse elo chamado música, porque eu, quando me vi extremamente motivado com aquilo que eu ouvia e quis aprender e quis começar digamos assim, a
trabalhar com música e, por que não, tentar ser profissional na área, tudo começou dentro da igreja. Então, eu comecei montando uma banda, montei outra banda, comecei tocando no louvor, e da igreja presbiteriana no Guará, lá em Brasília, eu automaticamente já fui para uma igreja que era próxima, que era um pouquinho mais avivada, digamos assim, era a Igreja Batista. E ali eu conheci outros amigos que começamos a montar outras coisas, e aí sim começou a minha jornada musical em Brasília e dentro daquilo que eu já me entendia como objetivo de vida, pregar, falar do amor de Deus, porque era uma coisa que já estava muito entrelaçada entre eu, Jean, e aquilo que eu gostaria de fazer. Então, assim, eu confesso que cheguei a tocar na noite em Brasília, não fiz em São Paulo, porque quando cheguei em São Paulo já foi direto para tocar no G3, mas eu sempre tive essa coisa de que a música era um instrumento que eu poderia usar para poder pregar e falar das minhas convicções de vida, dentre elas o meu evangelho. Bacana. E nessa primeira fase, ali ainda naquele ambiente mais tradicional, que você escutava e por que o teclado? Como é que foi a tua relação de escolha do instrumento? Pois é, essa história do teclado foi uma coisa um tanto engraçada. Meu pai, ele tinha, eu não sei exatamente qual eram as... o porquê que ele pensava assim, mas ele achava que o filho, eu tenho uma irmã, né? Mas ele achava que filho tinha que fazer alguma coisa extracurricular, além da escola. Então, ele tentou, por um longo tempo, ele tentou me colocar em artes marciais, karatê, judô, e não era uma coisa que eu curtia. Eu ainda fui até a faixa, acho que roxa de karatê, uma coisa assim, mas era muito porque ele queria. E eu sempre falando para ele, pai, música, música, música. Ele me colocou, eu me lembro não sei se ele me colocou, alguém começou a me dar aula de violão na igreja, e eu, apaixonado por música, queria tocar, fazer alguma coisa, me envolver, né? E comecei a estudar violão. Comecei a tocar violão e tal. Mas eu tinha N dificuldades. Ou era o dedo que não ia, ou era o som que não ficava do jeito que eu gostava e eu não conseguia melhorar. E aí, um dia, como em toda a igreja, não teve tecladista. Faltou o tecladista 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes o cara sumiu. E a igreja ficou sem tecladista. E eu falei, caramba, mano, vou começar a ver se de repente eu aprendo esse negócio. E eu tinha um vizinho que tinha um teclado pequeno da Cássio. E eu pedi pro cara, falei, mano, ele era cristão também, não era da mesma igreja, mas era cristão também. Ele falou assim, tá, gente, te empresto. Eu era um pirralho, mas me emprestou. E eu, quando liguei o teclado, porque eu nunca tinha feito, nunca tive contato com nada disso, foi a primeira vez. Quando eu liguei o teclado, eu me surpreendi, porque eu apertei um botão, tocou um som de piano. Eu apertei outro botão, tocou um som de saxofone. Apertei um outro, tocou um som de cordas. Eu falei, mas tem tudo aqui dentro? Como assim? Que coisa louca é essa? Que instrumento é esse que tem tudo dentro de uma caixa com teclas? Aquilo me enlouqueceu. De certa forma, aquilo me abriu os olhos assim, do tipo, o infinito é o limite. Eu posso fazer o que eu quiser com isso aqui. E foi assim que eu escolhi, porque o instrumento na qual eu comecei a me dedicar logo depois foi o teclado, porque eu me vi com a possibilidade de fazer tudo que eu quisesse. Isso foi, digamos assim, em linhas gerais, foi a minha foi o que me fez eu decidir com o teclado. Você se apaixonou ali pelo instrumento na hora que você viu as possibilidades. Menino ainda. Menino, devia ter uns 12 anos, uma coisa assim, 13 anos, uma coisa, no máximo isso. E foi assim, paixão à primeira vista mesmo. Era um teclado muito pequeno, parecia um teclado de brinquedo, desse que a gente dá para criança de 2, 3, 4, 5 anos brincar. Mas ele tinha timbres. E eu não sabia que teclado tinha timbres. Para mim era só piano. E não era, né? E aquilo foi assim um divisor de águas para mim, porque logo depois eu comecei a me interessar mais, comecei a procurar meio que didaticamente como aprender. A gente não tinha internet naquele tempo, então a gente tinha livros, a gente tinha bastante coisas que amigos tinham e eu pedi emprestado. E eu comecei a buscar conhecimento mesmo como autodidata. Eu já tinha uma noção de música, porque eu tocava um pouco de violão. E aí foi. E o que vocês escutavam? O que é que você curtia naquela época? Quais eram as influências ali
do ambiente que você estava? Olha, deixa eu pensar aqui para não bagunçar as épocas. Eu acho que quando eu comecei, exatamente nessa época que eu estudei violão e logo depois eu comecei a me interessar em formar banda, em essa coisa toda, e tocar teclado. Eu acho que a gente escutava coisas como Rebanhão, eu escutava Milad, quando ainda o João fazia parte do Milad. Ah, eu me lembro de que eu não cheguei a escutar Vencedores por Cristo, mas eu escutei Sinal de Alerta, era uma banda que a gente escutava do Rio de Janeiro, não era muito conhecida, mas era mais rock and roll. Eu sempre gostei de rock, sempre achei muito legal. Mas a verdade é que o meu encontro com o rock and roll mesmo como uma essência foi um pouco mais tarde, quando eu fiz meus 15, 16 talvez, que eu fui para uma outra igreja, conheci uma outra galera e aí eu realmente tive um encontro assim com essa coisa do rock and roll. Mas eu acho que basicamente era isso. E, logicamente, eu me lembro de bandas internacionais, eu falando assim de bandas nacionais, mas eu me lembro de bandas internacionais que eu comecei a ouvir. Eu me lembro de que toda vez que a gente colocava para escutar, numa fita cassete que a gente gravou, era um problema, porque falava que a música era do capeta, porque o cara falava hell, 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 e eu tô falando do Striper, To Hell the Devil, que foi uma das bandas assim que eu comecei a curtir muito. Eu acho que era isso. Depois do Striper Ah, veio a Cross, veio o Guardian. o Petra também tinha uma pegada com os teclados em alguns trabalhos. O Sim, tecladista do Petra também é bem legal. sim, sim, sim. Inclusive, quem diria que anos depois a gente viria, já no G3 iria tocar junto com os caras. E eu falei pro John isso, eu disse para ele, cara, eu era muito pequeno e quando eu ouvia vocês. O CD que mais eu escutei do Petra foi, eu não tenho certeza, mas foi logo o segundo depois do Beating System, que eu não lembro, que eu sei que teve um clipe deles que eles No eram. carro? Pois é, eu acho que era do carro, que eles ajudavam um cara que tá com o carro É o quebrado. Beyond Believe. Beyond Believe, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é Beyond Cara, Believe mesmo. Eu acho que é dessa época, 1900 é o do carro. O clipe do carro é esse aí, Beyond Believe. acho que é 1991, 2, uma coisa assim. Mais ou menos nessa É, época. nessa época. A gente fala muito sobre. Existe muita questão do rock de Brasília, falando secularmente, de toda a influência e projeção nacional, mas o cenário da música cristã em Brasília também é um cenário muito rico. E eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre essa cena em Brasília. Eu já conversei com algumas pessoas, né, o próprio Geleia lá do Livre-Arbítrio, o pessoal do Raízes, enfim, tem muita coisa além do louvor comunitário. Queria que você falasse dessa tua relação e como é que você foi descobrindo essa música aí em Brasília. Pastor, você sabe que eu nunca tive, assim, é muito louco essa coisa. A gente fala, como você mesmo diz, a gente fala do rock nacional quando muito usando esse termo da música que vem de Brasília, né? Mas eu confesso para você que, por exemplo, quando eu nunca fui uma pessoa, digamos assim, de escutar muito rock nacional. Eu confesso que realmente na época em si não via, talvez com os olhos que vejo hoje, por exemplo, a poesia que o próprio Renato Russo escreve no Legião Urbana, eu não via com esses olhos. Então eu tinha um certo preconceito, até diria assim, com a relação ao rock nacional, e principalmente com o rock da gente, porque eu nem sabia que essas bandas como Legião Urbana, como Capital Inicial, vieram da nossa cidade, de Brasília, né? Mas em relação ao cenário cristão, da música cristã, em Brasília, eu me lembro que ele era um tanto quanto menor, embora como você disse, extremamente forte, mas em uma área que eu particularmente não ouvia. A gente tinha muita coisa de qualidade, como você disse, mas não na área do rock and roll. A gente tinha bandas excelentes, com um nível musical assim fora do comum, mas mais na área da MPB. Eu me lembro de uma banda que eu não vou me lembrar o nome agora, mas era um quarteto que eram maravilhosos, assim. Eles viviam tocando na Nova Vila, na 412 Norte. Não sei se era palavra Ah, estilo de vida? estilo de vida.
Estilo de Que é Vida. da Gláucia, isso. Exatamente. Estilo de Vida era uma banda com um altíssimo nível. O tecladista era um cara fora do comum. Eu tinha, aí sim, um pouco mais. E esses caras eu escutei e me tornei amigos, e eu posso chamar que o André Barcelos é meu irmão, porque ele é um dos responsáveis pela meu desenvolvimento musical. O André, estou falando do Raízes, né? O André, ele me emprestou teclados durante anos, anos. E foi o cara que realmente me sempre falou, não, Jean, vamos lá, estuda, tal. Então eu tenho assim um carinho gigante pelo André Barcelos, que é um irmão queridíssimo e é o tipo do cara que a hora que ele precisar de qualquer coisa eu estou à disposição, porque eu tenho uma dívida eterna com ele. Mas fora o Raízes, eu não me recordo de muitas bandas de Brasília, porque, de fato, nessa época, eu me lembro que a gente tinha alguns, e eu me lembro que em 1990 rolou, inclusive, um festival que eu quis participar, mas a gente não tinha a menor condição. Mas a gente conhecia digamos assim, o dono do evento, o cara que controlava, que chamou Geração 90. Era um evento que o Abraão, acho que era Abraão o nome dele, não é a Donep, eu esqueci o nome É da. MPC. Não era a MPC, não era a Mocidade para Cristo, era um outro, eu esqueci, eu não vou lembrar agora. Mas eu me lembro que ele tocou muitas bandas. Entre os caras que eu me lembro de uma música, estilo que eu curtia, do jeito que eu gostava, mais hard rock, mais pesado, foi acho que é Rodrigo Bueno o nome dele, não sei se é Rodrigo, acho que tinha uma música chamada Salvo Conduto. É isso aí, o pessoal já... Que era um rock and roll assim muito legal. E ele tocava com os camaradas que já eram músicos fora do cenário do Distrito Federal. Já era gente que já tinha tocado muito no Rio, gente que já tinha tocado muito em São Paulo. Mas foi um festival interessante, o Raízes participou. E eu me lembro de eventos também que eu não tive também condições de tocar, talvez, porque a gente até tentei muito, mas um evento que rolava, chamava Virada Cultural, que rolava no Parque Shopping. Muito legal também. Eu me lembro de uma vez que eu vi o próprio Hermeto Pascoal tocando lá, mas o Raízes tocou. Tinha outra banda, além do Estilo de Vida, mas tudo nessa pegada, o Cântaro, que também era um nível assim animal, mas nenhuma dessas bandas tinha essa pegada mais pesada, entendeu? A única banda assim que realmente tinha que eu me lembro de cabeça aqui agora, que tinha uma pegada mais na minha vibe, era o Raízes e o Rodrigo Bueno, acho que era Rodrigo Bueno. Então foi assim, eu acho que talvez por esse motivo eu mais escutava música internacional, música rock nessa linha que eu te falei, Petra, Guardian, White Cross, Stryper, e tantas outras, Bride logo depois, porque essa parece que foi a minha escola, sabe? Foi mais a minha escola. É isso. Entendi. E você participa de banda de rock em Brasília, é a Vértice, não é isso? Deixa eu lembrar aqui o... Isso, mas na verdade o Vértice fui eu que fundei, né? Eu literalmente fundei o Vértice. E o Vértice foi a primeira expressão, digamos assim, daquilo que eu queria de fato fazer. Eu tive outras bandas assim que não tiveram nenhum tipo de nenhum tipo de reconhecimento, eu diria, nesse aspecto de tocar e tal. Mas eu tive umas 2, 3 bandas antes do Vértice, e quando eu formei o Vértice, que na verdade a gente só mudou o nome, a banda chamava Levítico, não sei lá por quê, mas chamava Levítico. E aí, quando a gente começou a pensar sobre essa coisa de fazer evangelismo, a gente falou assim, esse nome é meio complicado, tal, talvez seja um problema, vamos colocar um nome diferente. Aí eu me lembro que a gente deu a sugestão, quem fazia parte era eu, o baixista que foi do Virtude durante muito tempo, que é meu irmãozinho, o Rapa, o Júnior, um outro brother que também a gente se considera irmão, que a gente praticamente trilhou a vida inteira juntos, que é o Felipe, que hoje mora nos Estados Unidos, ele era o vocalista da banda. Depois
eu não sei se nessa época, quando a gente começou a fazer eventos em Brasília e abrir eventos de bandas que vinham a tocar em Brasília e na região, Anápolis, Goiânia, eu não sei se era o Ricardo. Peraí, que deu Na uma verdade, travada. oi, voltou? Peraí, Que na verdade tá não era nem virtude. voltando. Tá me ouvindo? Voltou tudo agora. Tava só o áudio e voltou a imagem. Opa, então que bom. Eu não estou te vendo, mas eu espero que você esteja me ouvindo. Opa, deixa eu tirar aqui para ver se melhor. Tá travando um pouquinho, mas estou te escutando bem. Vamos lá, eu vou continuar aqui então. É, Isso. eu, me, eu me lembro do. Como é que é o nome dele, meu Deus do céu? Nossa, minha memória eu tô puxando tanta coisa do passado, mas eu me lembro que Eu sei, mistura algumas coisas. O Virtude não chamava Virtude, o Virtude chamou Virtude depois. O Virtude chamava Uhum. Kadesh, que não era o Kadosh de São Paulo, era Kadesh. E até hoje sou brother dessa galera, sabe assim, O Kadesh Fernandão, vai dar origem Ricardo. também ao metal nobre, não é isso? Pois é, o que que acontece? O JT, ele foi vocalista, quando ele chegou em Brasília, ele foi vocalista do Kadesh. E, e eu me recordo que eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu não sei se ele quis sair para fazer um som diferente, ou se ele quis. Ou se a banda decidiu que ia dar uma pausa, ia parar, não sei. Eu sei que o Jota saiu realmente. Quando o Jota chegou em Brasília, foi para cantar no Kadesh. E logo em seguida, por um pouco tempo depois, ele veio a formar o Metal Nobre. E aí o Ricardo entrou no Kadesh, que se tornou Virtude. E aí já estava com o Júnior, meu irmão, no contrabaixo. E como é que você saiu? Como é que foi agora a questão? Você estava tocando na cena de Brasília, em São Paulo explode o movimento do rock, do gospel, surgem várias bandas, inclusive a Oficina G3. Como é que teve a ligação aí do Oficina de São Paulo com você em Brasília? E como é que você foi se parar em São Paulo? Pois é, o que acontece, pastor? As coisas, elas são, digamos, inusitadas, mas elas são interligadas. O que acontecia? O Vértice começou a fazer eventos em Brasília. E a gente começou a participar de eventos legais, como um evento grandioso que tinha em Brasília, eu não sei se tem mais hoje, mas era uma semana de eventos que rolava, aonde, meu Deus do céu? Eu não sei exatamente, não me lembro o local, mas ele chamava Festa das Nações, uma coisa assim. Era um evento do governo que tocavam várias bandas do cenário, né? A gente chegou inclusive a participar do primeiro, acho que foi o primeiro festival Headley, que era uma marca de tênis que rolou em Brasília. E tudo isso foi dando para a gente uma cara legal. A banda começou meio que a aparecer, digamos assim, né, no cenário musical de Brasília. Logo em seguida, como a gente, digamos assim, né, como Brasília sempre teve muito ligada a Goiânia e Anápolis, que é o entorno, eu me recordo de que a gente começou a tocar bastante em Anápolis, Goiânia, nas igrejas que a gente tinha relação, né? Uma dessas igrejas foi a própria igreja do Apóstolo César, que na época era a Sala Nossa Terra, né? Era a comunidade cristã, que não existia nem Sala Nossa Terra. Logo depois foi que aí sim o Robson saiu e aí fundou Rodovar. a Sala Nossa Terra, né? O Rodovalho, o Robson. Mas a gente chegou a tocar enquanto eles realmente eram uma coisa só. E aí eu me recordo bem que em uma dessas situações, como você falou,
a música começou, a música cristã gospel, com esse nome gospel, começou a pipocar em São Paulo, começou a aparecer um monte de bandas, é, G3, Cats Barneia, eu me lembro que pouco tempo depois apareceu o Resgate, mas assim, começou a explodir. Kadosh, que depois virou Atos 2, enfim, Banda Rara, toda essa galera, todas as vezes que vinham fazer eventos nessa região, Goiânia, Anápolis e Brasília, eu cavava de abrir o show dessa galera. Eu dava um jeito de fazer, deixa a gente tocar 2 musiquinhas aí no começo e tal. E aí as coisas foram acontecendo. O que aconteceu, na verdade, é que toda vez que o G3 vinha fazer eventos nessas três regiões, Brasília, Anápolis e Goiânia, estava o vértice lá abrindo para o G3. E a gente começou a criar um relacionamento, criar uma amizade. E em 1993, eu acho que foi no terceiro SOS da vida, foi em 93 ou 94, agora não me recordo. Mas acho que no terceiro ou no quarto SOS da vida. Acho que foi no terceiro. O terceiro, se eu não me engano, é de Brian 94. Eu não me lembro agora, eu não vou precisar o ano, porque realmente eu sou meio ruim de data. Mas o que acontece? Foi o primeiro que o Brian veio. E eu me recordo que eu tinha um amigo, eu tenho um amigo, na verdade, que ele tinha um relacionamento muito legal com o Valtão. E ele, nesse ano do terceiro SOS, ele falou: olha, o Valtão me convidou para ficar hospedado na casa dele, se você quiser ir com a gente, vai ser um prazer. Aí se você quiser ir comigo, tá, eu tô indo para SOS, tá. Aí eu falei: claro, vamos, beleza, vamos. E eu fui, fiquei hospedado na casa do Valtão, e nessa situação de que, como hóspede do Valtão, entramos no backstage, nos bastidores, né, do backstage do SOS da vida, conheci melhor a galera, a banda, não sei o quê, e um dia, dentre esses dias que nós estávamos em São Paulo, o Valtão falou assim: cara, a gente está procurando tecladista, mano, a gente gostaria de ter, a gente teve no primeiro trabalho da gente, e depois não rolou mais, entendeu? A gente está lançando o Nada Tão Novo, Nada Tão Velho. Eu me lembro de ter escutado, inclusive, 2 músicas lá em São Paulo. Por isso que eu acho que isso foi em 93, porque foi exatamente a data que foi lançado Nada Tão Novo, Nada Tão Velho, né? 93 para 94. Então, o SOS talvez tenha sido em 93. E aí, eu me lembro dele fazer o convite. Aí eu não sei exatamente quanto tempo demorou para que eu voltasse a São Paulo, talvez 94, pastor, talvez você tenha razão. Não sei agora, fiquei na dúvida. Talvez 94. Porque o que eu estou falando isso? Para poder, acho que casa as datas, porque em 95 eles me chamaram, eu falei: legal, cara, eu topo, mas eu moro em Brasília, como é que ele falou assim: se você quiser, você vem. Em 95 eu fiz alguns eventos com o G3 em São Paulo. Então eu saía de Brasília, ia lá e fazia alguns eventos. O G3 nessa época só tocava praticamente e unicamente em Renascer. A Renascer estava em ampla expansão, e a igreja Renascer estava em ampla expansão, e o G3 fazia bastante eventos nas igrejas, porque o movimento estava bem legal, além dos eventos de segunda-feira que rolavam lá nas segunda-feiras que rolavam na Liz de Vasconcelos, né? E aí eu fiz, se não me engano, sei lá, uns 3, 4 eventos com os caras no decorrer desse ano. E quando eu terminei de fazer esses eventos, o Valtão chegou para mim e falou: cara, a porta está aberta, se você quiser vir, pode vir. A gente está com um CD no forno, e se você quiser, você já participa dele. E o CD que eu estou falando é a Indiferença. Então eu me lembro assim, eu nunca vou esquecer dessa data, porque foi exatamente a data que nós entramos para gravar o Indiferença, que foi dia 1º de março de 1996, data em que eu realmente cheguei em São Paulo. Data em que eu cheguei em São Paulo e já caí direto no estúdio. Fiquei morando com o Valtão um tempo, na casa dele, e eu me lembro de chegar em São Paulo e já corri para o estúdio, porque a gente já estava em... A gente, literalmente, nessa semana, a gente começou a gravar o Então Indiferença. Foi assim, uma história meio louca, mas totalmente inusitada, eu diria, mas que teve uma ligação, assim, sabe? A verdade, outra coisa também, pastor, que eu me lembro muito, é que Brasília entrou muito nesse cenário
da música gospel nacional, nível Brasil, por conta da Sara Nossa Terra, que chegou em Brasília, na Koinonia. 202, 3 Norte. Pois é, a Sara Nossa Terra chegou em Brasília, ficou, sei lá, um ano, talvez, ali na 203 Norte, uma salinha em cima daquelas salas comerciais, daquele comércio que tem nas quadras, e pouquíssimo tempo depois ela arrendou, comprou, fez alguma coisa no Cine Centro São Francisco, que fica ali na W3 Sul, desculpa, que fica no Eixão Sul. E eles reformaram a parada e começaram a fazer eventos. E as bandas que vinham nos eventos da Sala Nossa Terra em Brasília eram todas as bandas que estavam no movimento da Renascer, porque eles, literalmente, o Robson e o Estevão decidiram, sei lá, fizeram algum acordo, alguma coisa assim, e os caras começaram a mandar as bandas de lá para cá. Então, todo evento que tinha, vinha Cats Barneia, vinha Oficina, vinha Resgate, vinha Kadosh, vinha Banda Rara, vinha tanta banda que a gente acabava participando. E eu, nessa época, o Vértice, digamos assim, nessa época, fazia parte da igreja, fazia parte dessa nossa terra. Eu fui, digamos assim, um dos tecladistas, embora nunca tenha feito parte da banda do Silvério, mas eu fui um dos caras que tocou com o Silvério, né? Não no AC, Silvério é um mas na figuraça, igreja. né? Silvério, figuraça, queridíssimo, Eu pastor fiz uma queridíssimo. live com ele, eu dei muita risada, assim, o jeitão dele e tal, uma figura. Ele é muito gente boa. Gosto muito do Silvério. Veio para São Tem um Paulo, outro voltou não sei para detalhe onde, aí. agora está em Goiânia. Ele tá, agora, se eu não me engano, ele tá em Belo Horizonte, ele tá em Minas. Ele tá Eu acho na que Igreja sim, Batista de Getsemane. eu acho que é isso mesmo. Eu vi alguma coisa lá do Jorge Linhares, grande amigo meu. Isso, isso. Tem um outro detalhe aí também, que algumas bandas dessas de Brasília, elas assinaram na época com a Gospel Records. E elas foram Sim, tocar muito em São livre-arbítrio. Paulo. Livre-Arbítrio tocou muito em São Paulo e o Raízes também, aquele Não Bastam, acho que é Não Bastam Palavras, uma coisa assim, Não Bastam Só Palavras, que tinha Volta Do Raiz. Logo, tinha o Raiz também tocou bastante em São Paulo. Pois é, eu não sei. Eu confesso para você que eu não me lembro, assim, eu sei que o livre-arbítrio realmente participou bastante de praticamente todas as, eu diria que quase todas as edições do SOS da Vida, o livre-arbítrio participou. Já o Raiz eu não me lembro. Eu sei que eles entraram bem depois na Gospel Records. E eu não sei. Eu lembro de uma participação do Raízes nos SOS da Vida, mas eu realmente não sei enquanto eles participaram, nem quantas vezes eles foram. Eu sei que a gente ficava colado no Geleia, porque o Geleia tinha contatos pra caramba, e a gente falava, conta pra gente como é que é esse negócio, São Paulo, tal, não sei o quê. Então foi assim, o Geleia foi o cara que realmente era meio que a ligação nossa para saber como era esse universo, porque eu me lembro, inclusive, que o livre-arbítrio era empresariado, digamos assim, por uma empresa chamada MZ Produções, do Henrique Ziller, e tinha um grande brother, um grande amigo, assim, queridíssimo, que chama Geu, que trabalhava na parte Ele era como se fosse o produtor de campo, né? Ele era o cara, ele era o tour manager, digamos assim, o cara que vai com a banda para a estrada. Então, ele teve uma época que ele, inclusive, trabalhava tanto com livre-arbítrio quanto com raízes. Rapaz, agora você estava comentando disso tudo, você era ali, você ficava cavando para abrir em alguns eventos, toda aquela questão muito nova ainda em Brasília, e aí você cai em São Paulo para fazer parte da Oficina G3. A Oficina G3 já era uma banda icônica em São Paulo, já tinha esse destaque. Como é que foi essa transição de Brasília para São Paulo, já dentro do estúdio? Tem muita gente que considera até hoje o Indiferença um dos grandes CDs da Oficina G3, assim, é um trabalho que tem uma marca fantástica. Como é que foi essa mudança toda na sua vida? O que eu posso dizer? Inesperada, extremamente feliz, totalmente surpreendente no aspecto de que tudo mudou, mas é incrível. É uma coisa que as pessoas, elas não... Eu acho que se eu não falar,
elas não fazem ideia do que significa isso. Mas quando eu entrei no G3, o G3 não ganhava um centavo, praticamente. A gente não ganhava absolutamente nada com música. O que a gente, assim, eu brinco com isso porque isso aconteceu, embora as pessoas não acreditem muitas vezes, mas teve situações de a gente tocar e o cara, no final do evento, o pastor chegar com um frango congelado e dar pra gente. Ó, isso aqui é minha oferta para vocês. Valeu aí, tchau. Então, assim, a gente, quando eu entrei na banda, era literalmente por amor, sabe? Mas era uma coisa, porque todo mundo trabalhava, todo mundo tinha as suas atividades financeiras para poder bancar a sua vida, e a gente fazia aquilo por amor, sabe? Era uma coisa louca, porque a gente de Brasília tinha a impressão de que, de fato, né, os caras viviam disso. Quem estava no cenário musical cristão gospel da época estava ficando rico. Era meio que uma sensação que a gente tinha. Isso é uma baita de uma mentira. Que alguém criou isso e colocou isso na cabeça, mas nunca foi real, nunca aconteceu, nunca foi dessa forma. E eu, quando cheguei em São Paulo, fui trabalhar na Gospel Records, que era a gravadora do Oficina de todas as outras bandas que a gente conheceu por muito tempo, né? E ouviu muito tempo. Então, assim, eu diria que, ao mesmo tempo que foi desafiador no aspecto musical, porque, de fato, a gente tinha olhando de fora, assim, a gente tinha já o Juninho Duca, que já eram endorses de marcas como Washburn, que é uma grande marca mundial, né, de guitarra e contrabaixo. E, então, assim, já tinha o Valtão, que era um endorse da Peer, que também é uma marca mundialmente conhecida. Então, assim, eu cheguei e já tinha... Eu queria... Você tocou num ponto, eu fiz live com o Mangue e fiz live com o Valtão já. Inclusive, não sei se ainda tá, mas o Valtão entrou aqui na live, eu vi ele entrando. Né? E não vi. Oficina Cadê? foi Não vi. Pois é, ele entrou, não sei se ele ainda está aqui, mas ele entrou. O Oficina foi a primeira banda que começou a ter esses músicos patrocinados? Ou rolava em outras já? Eu não vou saber te responder. Tá aqui, ó, ele está na live, o Valtão está na live. Olha o Valtão aí. Olha o Valtão tá aí. Valtão, que saudade, moço. Eu não me lembro se o G3 foi o primeiro, mas eu sei que foi um dos a começar. Eu acho, eu não tenho certeza se a galera do Resgate chegou a ter alguma coisa. Eu acho que não. Eu sei que batera mesmo, que tinha essa pegada de endorse, era o Valtão. Eu não conhecia nenhum outro. E era endorse não só da Peer, mas tinha uma pancada de coisa que ele tinha na época, né? Eu sei que o Juninho e o Duca eram endorse da Washburn, porque, inclusive, a Washburn era distribuída por uma empresa que chamava Washburn, aí em Brasília. E logo depois virou Condortec. E logo depois, quando as coisas já estavam caminhando, e eles começaram a importar a marca Kurzweil. E eu comecei a tratar sobre possibilidades de ser o endorse da marca no Brasil. E aí deu certo, as coisas fluíram pra caramba. Mas eu acho, mano, eu tenho quase certeza de que o G3 foi um dos pioneiros nesse negócio de endorse de marcas renomadas no mercado dentro do cenário cristão, sabe? Eu não sei se isso tem a ver... Eu lembro até a questão dos encartes, né? Os encartes vinham o patrocínio e tal, e a gente ficava olhando aquilo. Eu não sei se você está conseguindo ver aí direito, né? O Valtão falou aqui, eu te amo. Tá meio ruim a tua imagem, a conexão não tá... O áudio tá bom, mas a imagem... Não sei se você está conseguindo ler. Mas o Valtão está participando aqui dos comentários. Eu tô vendo, mas eu tô vendo a sua imagem meio pixelizada assim, mas eu tô vendo as mensagens. Não sei a turma, acho que a turma está ouvindo. Então tá bom, porque para mim aqui tá parecendo a sua. Eu tô ouvindo, isso gravado eu sei que tá ficando. Muito bem. Continuando. Sorry, gente, tinha minha internet ruim. Tranquilo. Tinha toda essa questão que você falou aí, por amor, e começando esses patrocínios ou nessa linha
de marcas. E aí você chega na oficina, você já tinha essa questão do teclado com a tecnologia? Estou te perguntando isso porque, por exemplo, em São Paulo tem o Wood, que vai ter uma marca. Ele participou, se eu não me engano, do Troad, né? Ele já tinha aquela questão com sintetizadores. Você tem na Renascer, você já tinha uma turma, o Rod Maier falando sobre isso. Você já carregava toda essa questão com o teclado? Você já tinha esse lado, vou usar a expressão performático, que virou uma marca na tua carreira? Ou isso foi brotando mesmo dentro da oficina? Você sabe que eu sempre tive minha característica de tocar, né? Isso antes do próprio G3, a gente, nas apresentações que a gente fazia com o Vértice, assim, eu tinha duas, como é que eu posso dizer, meu Deus? Eu tinha dois públicos. Um que realmente curtiam o que eu fazia, achava muito legal, achava muito massa e estava comigo, e uma outra parte da galera que achava que eu era exagerado e que eu fazia aquilo para me mostrar, etc, etc, etc. Porque eu sempre tive uma maneira diferente de tocar. E isso foi uma coisa, Ramon, que ao longo dos meus anos, depois que eu comecei a ter o teclado como meu primeiro instrumento, a estudar e a me dedicar, foi uma das coisas que eu nunca entendi. Eu ficava olhando o guitarrista e o baixista andando e fazendo enfim, sendo os caras no stage, no palco, e eu falava, por que o tecladista tem que ficar lá atrás, tipo, pregado no chão, como se fosse uma árvore, e tocando com o teclado alto? Eu falei, não, vou mudar isso. E como na época a gente não tinha muita tecnologia para fazer muita coisa, praticamente nada, eu comecei a inventar. E eu me lembro de que das primeiras apresentações que eu fiz, já como G3 nos eventos que rolavam na segunda-feira na Lins, eu me lembro do Tidão, filho do Estevão, que hoje está na Glória, né? Do apóstolo Estevão, que hoje está na Glória. Ele comentando comigo, perguntando se eu estava bem, se eu estava passando mal, porque foi meio que assim assustador, né? Essa coisa do jeito que eu tocava, né? Mas nunca fiz, de verdade, porque eu queria aparecer. Não, era o meu jeito, cara, é o jeito de eu lidar com aquilo que eu estou fazendo, com aquilo que eu estou tocando, né? E graças a Deus que a tecnologia foi evoluindo e eu pude, então, finalmente tocar com um teclado pendurado no meu lombo aqui, no meu ombro, e andar que nem um guitarrista faz, porque era o que eu queria, né? E eu sou analista de sistemas. Meu trabalho, embora pouca gente saiba disso, quando eu saí de Brasília para entrar na oficina, eu trabalhava na Polícia Civil, logo atrás na Secretaria de Segurança Pública. Eu era chefe da área de processamento de dados lá, como analista de sistema. Então, assim, eu sempre tive essa coisa. A minha segunda paixão na vida foi a análise de sistema, foi os computadores. Era uma coisa que eu confesso que, inclusive, eu falava. Eu não gostava de lidar com gente. Então, computador é um bicho burro. Você fecha, ele não fala nada, entendeu? Ele não reclama, você está com raiva, você mete um murro no teclado e bate no monitor e ninguém vai reclamar de você, ele não vai reclamar de você. Então eu era esse cara que às vezes ficava nervoso com alguma coisa e pronto. Então foi a profissão que eu gostei, porque ninguém ficava me enchendo o saco, era eu e o computador. Então eu sou analista de sistemas. E quando eu me apaixonei por música e a música começou a fazer parte da minha vida, eu sempre pensei nessa coisa, cara, mas a tecnologia com a música tem tudo a ver. E a música ficou digital, né? A gente começou gravando em Indiferença, a música já era, de certa forma, análoga digital. A gente gravou em Indiferença usando a DAT, então já era uma característica digital, entendeu? Então, assim, a coisa só foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Então, assim, era impossível eu não, principalmente tocando teclado, eu não usar a tecnologia para poder desenvolver aquilo que eu queria, da forma, inclusive, que eu queria, porque eu queria andar, eu queria passear no palco como um guitarrista e um contrabaixista. E foi o que eu fiz. Foi daí que começou. Vou te fazer o Wood. O Wood é um parceirão. Pode completar. Pode completar. Do Wood, não, é né? Isso, é isso. Você falou dele. E ele é um parceirão, um cara muito querido, manda
bem demais, sabe assim? Então, assim, são pessoas que entram na nossa vida e realmente somam. Eu tomei um susto porque eu tô tentando, estamos tentando conciliar um horário para fazer uma live com ele, né? Com o Woody. E eu me assustei porque descobri que hoje ele é piloto de avião nos Estados Unidos. E eu não fazia Pois é, ideia que ele estava trabalhando com isso. você sabe que quando o Woody fez parte do primeiro CD da Oficina, né? Ele foi o primeiro tecladista da Oficina e fez parte do ao vivo. Foi ele que gravou. Eu conheci ele fez participação em algumas músicas no Nada Tão Velho, mas ele já não fazia mais parte da banda. E quando eu o conheci nessa época, ele já estava com um escritóriozinho lá no Campo de Marte, em São Paulo, onde ele estava tirando o brevezinho dele para poder ser piloto não comercial, piloto privado que ficava carregando o povo daqui e dali. Então eu tinha quase certeza de que isso poderia acontecer realmente, porque parece que a segunda paixão da vida dele, né? É a É, aviação. ele, Cara, ele produziu muita coisa. uhum, uhum. Aí quando falaram, isso, é esse mesmo, o pessoal tá perguntando, o Woody também não gravou com Vencedores? Gravou muita coisa com Vencedores, com Jorge Camargo também. Então ele tem ali no Troad. Quando eu descobri que ele estava pilotando avião, eu tomei um susto. Eu achei que ele continuava produzindo, né? E tá lá nos Estados Unidos. Então achei curioso isso. Mas vou te fazer uma pergunta bem de leigo, tá? Então, não, enfim, porque eu não entendo disso. Mas tem aí os patrocínios. Eu sei, por exemplo, que tem guitarra lá, modelo do Juninho. Esses teclados, também rola, tem o teu modelo, assim, você desenvolveu um estilo para o show, as empresas te patrocinaram ou não? Estou te fazendo a pergunta como leigo, não faço ideia. Sim, não, eu nunca tive um modelo, até porque, por exemplo, essa questão que você falou, né? O Juninho tem um modelo de guitarra dele, o Duca teve um modelo de contrabaixo dele também durante um tempo. Na Tajima. A Tajima é uma empresa brasileira, né, que hoje opera, digamos assim, que hoje está se expandindo para os Estados Unidos, mas é uma empresa brasileira. E o instrumento em si, eu diria que é um instrumento um tanto quanto mais tem mais a ver essa coisa de você ter um modelo específico, né? Ter uma signature que a gente chama. Já quando a gente fala de Uhum. teclado, a gente não tem isso, não existe isso no mundo, né? A verdade é que saiu uma linha da Korg que saiu com tinha na verdade o modelo do Cross, que é um dos modelos da Korg, saiu com timbres meus, com timbres que eu montei o Cross 2. Eu tenho alguns timbres, sempre tive essa característica de trabalhar com timbres e sempre foi uma coisa que a galera sempre curtiu. Então, a representante da Korg no Brasil, que é a Pride Music, eles colocaram alguns timbres meus como plus para quem comprasse a versão número 2 do Cross. Foi assim que, de certa forma, eu posso dizer que, de certa forma, é um teclado signature. Mas não tem, assim, não tem essa pegada, essa característica dentro da nossa área. Até porque, amor, teclado é um troço de plástico com um monte de placa dentro e é isso. Não tem aquele apelo da madeira, não tem aquele apelo do captador. É tudo igual, não tem como ser diferente. Eu não vou lançar um teclado com teclas de... como é que fala? Chifre de elefante, como é que é o nome daquele negócio lá? Esqueci o nome. Esqueci o nome. Não dá para fazer um negócio desse, porque isso tudo mexe em linha de produção. Teclado é linha de produção. Então, assim, um monte de placa fazendo ali e tal, não sei o quê. Então, para você mudar alguma coisa é complicado. Eu tenho alguns projetos nas quais eu já tentei, de certa forma, colocar para frente, mas infelizmente não deu certo por conta dessas empresas serem multinacionais, tal. Mas é de desenvolver não um sintetizador, não um teclado, digamos assim, com timbres e tal, não, mas um controlador. Um controlador mais ou menos como o que eu uso, que praticamente sou eu que faço. Todas as coisas que as pessoas veem, é eu que literalmente abri, fiz acontecer, e a ideia seria fazer isso uma linha, criar um teclado que começou em mim, né?
no estilo, do jeito que eu gosto, porque tem muita gente que se identifica com o jeito que você faz e gostaria de ter igual. Mas, infelizmente, ainda não foi possível. E eu não sei se vai ser, mas Deus sabe, né? Dia de amanhã Entendi. pertence a ele. Eu lembro, voltando no tempo, eu lembro assim, eu vi, por exemplo, o lançamento do Indiferença. Estava lá, assim, acompanhei, depois eu vi alguma coisa da fase acústica. Eu fiz live com o PG, vou fazer outra sábado agora, dei muita risada dele falando assim dessas transições. E aí, depois do acústico ao vivo, vocês têm uma mudança considerável na trajetória de vocês, que é a questão da ida para MK, tem o tempo. E depois eu vi uma apresentação de vocês pós-Humanos. E aí, depois ali do Humanos, é a sensação que eu tenho, mas assim, do Humanos para frente, você ainda ficou, tem a questão de começar a cantar, ainda ficou algo mais, mais performático, mais à frente ainda? Ou você entende que sempre caminhou desse jeito? Ou Humanos é uma fase, a partir do Humanos, até o jeito de você tocar, tocar não, performance ali na frente, mudou ainda mais? Eu lembro, teve uma época que você usava uma máscara cantando e tal. Como é que foi surgindo essas coisas? O que acontece é o seguinte, por exemplo, eu nunca cantei, eu não sou cantor, eu não tenho nem voz para isso, mas o que acontece é muito simples. A gente sempre teve muita liberdade entre a gente, dentro dessa coisa dessa liberdade que nós tínhamos. Juninho, a gente estava na gravação do CD do Então Humanos, o Juninho ele chegou com a música e eu me lembro que o PG estava gripado, o PG não foi nesse dia no ensaio, né? Então tava só a banda, né? Só eu, Juninho, o Walter, o Duca e o produtor, que era o Gera. E eu me lembro de os caras, a gente precisava de alguém para poder falar a letra, cantar a letra, alguma coisa do tipo assim, que o Juninho trouxe pra gente. E ele, enquanto eles tocavam, faziam uma base, né? Eu falei, cara, me dá aqui, deixa eu escutar a música, vocês vão tocando e eu vou falando aqui, cantando e tal. Ele, beleza, tá. Os caras começaram a tocar o riff da música e eu comecei a fazer o que vocês ouvem. Aí, humanos que se falam, humanos que se... bababá, babá. Aí o produtor, ele olhou pra minha cara e falou assim, é isso. Aí eu, é isso o quê? Aí os caras, pô, legal, mano. Aí eu, legal o quê? É isso que vocês vão fazer. Eu falei, não, vocês estão loucos, para, eu tô falando. Humanos que se amam, humanos que se matam, humanos que... Aí os caras, não, mano, é legal, porque aí você faz isso e o PG faz o refrão, canta o refrão. Eu, não, mano, para, vocês estão viajando, para com isso, que nada. Enfim, gravamos. E aí, depois disso, nunca mais deixamos de tocar Humanos. E eu só fui dando corda para tudo isso, porque, de certa forma, eu não tinha problema, nunca tive problema de fazer um guturalzinho aqui, outro ali, era só uma música mesmo. E aí, foi isso. Na verdade, assim, a gente fazia uns backs, eu nunca cheguei a gravar back no CD. Eu sempre ajudei ao vivo para poder engordar mais a coisa toda, né? E a partir daquele momento, então, de certa forma, eu passei a cantar uma música, assim dizendo. Se bem que não canto, eu grito. É isso que eu faço. Mas foi uma loucura, porque, de certa forma, tudo foi mudando, né? Quando o Valtão saiu da banda, em 2001, o Juninho, pouquíssimo tempo depois, ele pediu ajuda pra gente. Falou pra mim e pro Duca. Falou, cara, vocês precisam me ajudar. Porque o G3 sempre teve uma característica de, no meio dos nossos eventos... Você me ouve? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ok. O G3 sempre teve a característica de, no meio dos nossos eventos, trazer uma palavra. Então, a gente falava com música e trazia uma mensagem. Falava mesmo na lata. E o Juninho falou que estava ficando muito pesado para ele, precisava de ajuda. Eu disse, cara, eu nunca fiz, mas estou aqui. E aí eu diria que esse foi um momento em que eu passei a amar gente. Eu me apaixonei por isso, por poder falar para a galera, dizer o que penso, trazer uma mensagem, falar de alguma experiência que eu tenha vivido,
contar para a galera através de uma pequena mensagem dada nos nossos eventos, eu me apaixonei por isso. Isso realmente mudou muito a minha trajetória, como eu diria assim, como um pregador do evangelho. Eu não só amo a música, eu não só amo aquilo que eu faço musicalmente, mas como eu passei a amar a possibilidade de usar a palavra falada como instrumento. E aí foi quando eu e o Juninho começamos a dividir as mensagens, e aí, de certa forma, sim, de certa forma eu passei a meio que também estar com a galera, falando, chamando. A gente sempre foi muito assim no G3, sabe? Em cima existe uma liderança, claro, mas no palco, de fato, a gente é muito casa, então todo mundo fala, todo mundo tem liberdade de poder ser, digamos assim, um crooner para trocar ideia com a galera, sabe? Isso é muito legal, isso foi muito legal. Que bacana. Depois de tanto tempo de carreira, tantas fases, inclusive, do Oficina G3, assim, se fosse para você destacar ou lembrar assim, uma recordação, um evento, algo que você diga, nossa, participei disso aqui, isso aqui mexe comigo até hoje. Ou uma música, enfim. Mas eu sei que tem muita coisa, mas dá para você dizer para a gente assim, nossa, olha, isso aqui eu carrego comigo. Olha, PR, foram muitos momentos e coisas legais, como você falou, né? Coisas assim que a gente guarda na memória para o resto da vida. Agora, por exemplo, tem alguns momentos específicos que eu me recordo, e inclusive eu comentei com uma amiga que eu fiz uma live essa semana, e ela perguntou assim, um evento que tenha dado um frio na espinha, assim, um aperto no estômago. Eu me lembro de que um dos únicos eventos que de fato eu senti algo semelhante assim, não era medo, mas tipo, eu senti uma responsabilidade, um peso, uma coisa assim do tipo, caramba, mano. Foi quando a gente entrou para tocar no evento que a MK fez, chamava 500 anos, canta 500 anos Brasil, Canta Canta Brasil, Brasil, Canta 500 Brasil, né? Canta Brasil 500 anos, que foi uma edição especial de 500 anos do Brasil. E foi no Maracanã e tinham mais de 180 mil pessoas. E eu me lembro que pouco tempo antes da gente entrar, os caras começaram a falar o nosso nome. Oficina, oficina, oficina. Foi um negócio muito louco, assim. Foi uma experiência, assim, bem marcante. E eu acho que um dos eventos que eu sempre tive muito prazer de participar, e um dos primeiros que eu participei junto com a oficina, tinha a Polícia Militar declarou que tinha mais de 1 milhão de pessoas na rua. Foi a Marcha por Jesus, lá no Campo de Marte, que foi realmente também muito legal poder ver aquela multidão, aquela galera junto ali celebrando e cantando Glória, Glória, Aleluia, junto com a oficina. Foi bem legal. Hoje eu só posso agradecer. Estou olhando aqui, o relógio está quase derrubando a gente. Vou fazer uma pergunta que com certeza você não está escutando esses dias, você não ouviu de jeito nenhum, e se eu não fizer, eu apanho, o pessoal me cancela, que é o seguinte, né? Oficina, volta logo ou não volta? Bom, gente, o que eu posso dizer é que a oficina está nas mãos de Deus e que vocês terão notícias da gente muito em breve. Nós já temos conversado aí e tem coisa boa vindo, tem coisa boa acontecendo. A gente nunca esperava que esse ano acontecesse tudo que aconteceu, mas a gente acredita e tem certeza de que Deus continua no controle de tudo, né? Então, não se desesperem, o G3 não acabou e a gente logo, logo volta com algumas coisas novas para vocês aí. Show de bola. Então, só posso agradecer a todo mundo aqui. A live está quase derrubando. Agradecendo a você, Jean, também. Deus abençoe vocês nesses projetos. Né? Tem sido muito bom aqui registrar a história. É uma honra poder conversar contigo. A turma que entrou pelo perfil com o Jean, se inscrevam aí, Música Cristã no Brasil. Já fiz muita gente do rock também. E estamos aqui esperando a volta da Oficina G3. É história isso. Tá bom? Obrigadão, Jean. Vamos estar junto. Grande abraço, Pedro. Fica com Deus. Deus abençoe vocês aí. Amém. Prazer, gente. Até mais. Amanhã estamos de volta. Grande abraço. Valeu, Jean. Até mais. Tchau, galera. Deus abençoe.